Olá pessoal, olá, passando aqui para saber como estão vocês nessa live que vai ser curtinha, mas é uma forma da gente manter contato, né? Se você está assistindo depois, esse fica disponível durante 24 horas e tudo indica também que ele vai para o YouTube, então você pode procurar e se você gostou você pode ir para outras pessoas. Eu vou falar hoje um pouco aqui, na realidade comentar um texto de Bert Hellinger que eu acho que é um texto que nos traz reflexões importantes sobre esse momento, né? É um texto que nos provoca, né? E que é uma espécie de guia para a gente viver agora esse momento, principalmente onde temos que conviver com o contraditório, né? Vamos vendo aqui se a gente vai formando mais pessoas, mais seguidores, pessoas chegando aí. Vou ler esse texto e na sequência eu vou comentar algumas partes dele para que a gente possa talvez ir compreendendo esse olhar de Bert Hellinger, principalmente para a questão da concordância da vida como ela se apresenta, né? Que é tão difícil, principalmente no momento de crise como esse, né? Então, experimentar isso dessa maneira pode nos ajudar aí a compreender e a estarmos mais presentes nesse momento. A galera vai chegando aí aos pouquinhos. Olá, Alexa, como está? Eu estava falando aqui, vamos fazer essa live curtinha aqui para olharmos um pouco para uma frase de Bert Hellinger, em que ele fala sobre imagens de solução. É uma frase, inclusive, que eu postei hoje no meu Facebook, que está lá, né? E que eu estava falando também que esse vídeo, né, eu vou gravar aqui junto com vocês, depois a gente vai disponibilizá-lo no, no Facebook também como um link do YouTube, tá? Para que a gente possa ter esse registro e pensar um pouco sobre isso. Patrícia Valadares, olá querida, chama aí a galera, vamos lá formar um públicozinho melhor, de mais gente, né, nesse sentido, com mais quantidade, para que a gente possa refletir melhor juntos, vamos formando esse campo. Olá Tatiana, como estamos? Uma breve reflexão hoje aqui, aquelas lives surpresas que eu prometi, né? Quando uma coisa me toca, eu venho aqui e gosto de compartilhar com vocês, porque se me tocou, isso parte de um lugar verdadeiro e que nos ajuda, né? Se vocês puderem, compartilha aí essa live com os amigos, chama a galera para vir assistir, vamos juntos, formando esse público aqui, né? Estava falando que hoje eu vou ler um texto de Hellinger, né? Um trecho de um livro dele chamado Amor do Espírito, que deve estar aqui em algum lugar, devia ter pego aqui para mostrar para vocês, mas é um livro muito, muito interessante, assim, é um livro, inclusive, que contém o essencial do trabalho dele, eu diria assim. Olá, Ana Rita, seja bem-vinda também, e aí a gente pode olhar um pouco para isso. Vamos lá, então. As pessoas vão chegando aí, e como eu falei, esse vídeo vai ficar disponível, então mais pessoas poderão assistir mais tarde. Então, Hellinger diz assim, eu vou ler o texto todo para vocês, depois eu volto com alguns comentários específicos, tá bom? Olá, Débora, olá, tudo bem? Chama a galera, hoje a gente tem um texto legal aqui de Hellinger para a gente comentar, um texto bastante sistêmico, um texto que nos ajuda a olhar para a solução, né? Que é o que mais importa agora, que a gente tem esse olhar realmente voltado para resolver essa situação, né? Então eu vou ler o texto, ele é curtinho, tem umas 10 linhas, e na sequência a gente vai comentando. Existem imagens de solução e existem também imagens que nos emaranham e que nos prendem de tal forma que bloqueiam algo dentro de nós, algo que quer se desenvolver. Essas também são imagens internas. Cada um de nós nasce dentro de uma determinada família. Essa família tem determinadas ideias sobre o que é bom e é permitido e sobre o que é ruim e proibido.
Muitas vezes essas ideias independem da realidade daquilo que é realmente bom e ajuda e daquilo que realmente atrapalha. Assim sendo, temos que aprender a nos despedir dessas imagens, de, por exemplo, imagens que nos impedem de reconhecer outras pessoas que são diferentes e conferir-lhes os mesmos direitos que nós temos. Assim, encontramos soluções que unem com respeito aquilo que é diferente. Normalmente, esse é o processo inicial de cura. Unir dentro de nosso coração aquilo que considerávamos contraditório ou oposto. Bert Hellinger, no livro O Amor do Espírito. Ok? Então, eu acho que esse texto ele nos traz uma boa reflexão aí sobre esse momento que estamos vivendo, o momento em que a gente está cada vez mais exposto ao contraditório, né? O contraditório está gritando para nós, por favor, me olhe, me aceite, me acolha. Esse contraditório ele aparece nos nossos relacionamentos, aparece na nossa timeline aqui no Instagram ou lá no Facebook, dizendo existem pessoas que pensam diferente de você e estamos sendo convidados a aprender a conviver com isso, né? Então ele fala de imagens internas, né? É um termo muito usado por Bert Hellinger e é um termo também que nos ajuda, se a gente consegue inclusive ampliar esse conceito. Eu acho que a ideia de uma imagem interna é muito boa, mas podemos ampliar e pensar também que essas imagens, como ele propõe, são imagens... Peraí, gente, eu preciso fazer uma coisa aqui. Eu vou avisar o pessoal do Face que eu estou comentando esse texto. É bom que a gente vai formando mais público aí. Olá, Deja, chegou aí, bom dia, minha amiga. Alisson também, que bom, vamos pensar juntos aqui, não só pensar, mas sentir. Enquanto isso, gente, chama aí a galera para assistir esse vídeo aí com a gente, essa live surpresa. Chama a galera aí, Sandro Santana entrou, vamos ver se chamando lá no Facebook a gente recebe mais pessoas. Temos 10 pessoas já, maravilha, Rosana Moreira. Vai lá, gente, é só clicar aí, ó, nesse aviãozinho que está aí embaixo. Já eu repito o tema para vocês. Esse aviãozinho que está aí embaixo, se você clica, ele vai aparecer no seu stories, aí você pode convidar mais pessoas para vir. Massa. O tema, Deja, é um tema da aceitação do outro, de imagens internas. Eu estou pegando aqui um trecho de um texto de Bert Hellinger e a gente vai comentar. Tá bom? Então, o que a gente estava falando é que Hellinger está falando aqui nesse texto de imagens de solução, né? Imagens de solução significando, principalmente aqui nessa proposta, que a gente olhe com cuidado para as nossas imagens internas, ou seja, aquelas imagens e aquelas ideias que fomos construindo durante a nossa vida, durante a nossa infância, que ouvimos dos nossos pais, vimos as pessoas que cuidaram de nós, as pessoas que nós confiamos, né? Todas essas imagens que formaram o que a gente também pode chamar de nosso ego, né? Isso é extremamente importante para uma criança. É importante que uma criança ela seja exposta a valores, crenças, né? Agora, a forma como ela é exposta e como e principalmente não só ser exposta, né, que é importante, mas olharmos também para quando imagens diferentes daquelas que nós ensinamos aos nossos filhos, elas surgem e se deparam com as imagens que nós temos, né? Eu acho que esse é o momento mais importante, esse é o momento crucial, em que a gente pode olhar para o que é diferente do que nós aprendemos, olhar para o que é diferente do que os nossos pais nos ensinaram e permitir que novas imagens possam se combinar a essas ou viver em harmonia com as imagens que já existem dentro de nós. Eu acho que a proposta não é abandonar os nossos valores, as nossas crenças, não é deixar para trás no sentido de
de negar ou de excluir tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, que nós aprendemos no nosso seio familiar. Não podemos, e tudo que passamos, todos os sofrimentos e todas as dores que nós vivemos por conta dessas crenças e desses valores. E, obviamente, tudo que usufruímos a partir da segurança que esses valores nos trazem. Então, a proposta não é que a gente deixe para trás, no sentido de excluir, mas que a gente possa olhar para esses valores, para as coisas que nós acreditávamos tantos ou acreditamos tanto, porque sempre ouvimos as pessoas que eram importantes para nós dizerem essas coisas. Então, que haja um espaço para que algo que talvez seja diametralmente oposto, que esteja do outro lado da linha, né, do que você acredita, isso possa vir se aproximar de você de uma maneira amorosa, em que você não precisa abrir os seus limites e permitir que o outro te invada, mas que você possa ficar num lugar de segurança, observando e percebendo com amor e com inclusão o que está acontecendo ali, né? Isso vale para tudo, isso vale para posicionamentos políticos, isso vale para posicionamentos morais, isso vale sobre a opinião que você tem a respeito de um livro, ou de uma ideia, ou de um filme, ou de uma planta, ou de uma raça de cachorro, ou de um signo, né? Que a gente possa exercitar, principalmente nesse momento, um olhar para a solução. E a gente só consegue encontrar a solução quando nós somos capazes de integrar tudo que existe no mundo, né? Porque uma boa solução é sempre uma solução que amplia um movimento, né? É sempre uma solução que olha para a vida como ela é, né? Se eu nego a realidade, e hoje negar a realidade significa muitas vezes negar que existem opiniões e pensamentos diferentes dos meus, tá bom? Se eu nego essa realidade, eu também nego a possibilidade de existir uma solução, né? Porque a solução ela precisa ter em sua conta todas as variáveis do meio. Então, se eu excluo os que pensam diferente de mim, se eu excluo certas imagens que eu aprendi que não são legais, né? Eu perco de vista a possibilidade da solução, né? Então, a solução ela só existe quando todos são vistos, todos, né? E isso às vezes pode ser confundido com a gente ficar em cima do muro, né? Eu já ouvi muito isso. Concordar com essa realidade, concordar com a realidade, me parece que você está querendo ficar isento e se colocar em cima do muro. Eu digo que não, muito pelo contrário. Não existe isenção, em primeiro lugar, né? Ao assumir e ao buscar dentro de nós uma solução que possa incluir todos e não ficar na polaridade do A ou do B, em qualquer área que seja, viu, gente? Eu sei que a área política hoje está chamando muita atenção, mas eu estou falando de qualquer área da vida, né? Até dentro de você mesmo, ideias que se chocam, como é que você lida com ela? Um lado seu, aquela ideia do diabinho, né? Bem polarizada, bem cartesiana, um diabinho e um anjinho no seu ombro. Como é que você lida com esse diálogo interno contraditório? Então, não estou querendo colocar aqui só política, né? Apesar disso ser um tema extremamente importante. Mas para trazer isso para a nossa vida mesmo, para pensarmos juntos, né? No todo, para que a gente possa ver uma solução. Eu estava falando uma coisa e acabei esquecendo, mas tudo está certo do jeito que está. Se vocês lembrarem aí, acho que eu fiquei no meio de um pensamento, aí você dá um toque, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Alguém quer entrar, fazer uma pergunta, fazer um comentário? Podemos bater esse papo aqui. Se vocês quiserem, gente, é só solicitar, tá bom? Ou fazer uma pergunta, ou expressar a sua ideia, acrescentar, ou... Enfim. Então, vamos lá. Eu vou ler mais uma partezinha aqui do texto. Ele diz assim, olha que interessante. Muitas vezes, essa ideia, isso é bem legal. Cibele, daqui a pouco eu comento a sua pergunta, tá? Vou até sentir essa pergunta um pouco no meu coração. Ele diz assim, muitas vezes essas ideias, ou seja, essas imagens internas, elas independem da realidade daquilo que é realmente bom e ajuda e daquilo que realmente atrapalha, né? Bert Hellinger, ele nos traz, eu acho que um dos grandes
achados para mim nas leituras que eu fiz e nos cursos e na minha formação em constelação familiar e nesse olhar sistêmico de Hellinger. Para mim, um dos grandes ganhos foi compreender que nem sempre, quando nós nos sentimos inocentes ou de consciência leve, né, na realização das nossas atividades ou das nossas escolhas, a gente está fazendo o que é melhor para nós, né? Que o sentimento de inocência, que o sentimento de consciência limpa, nem sempre traz junto consigo uma boa solução. E que muitas vezes é necessário que a gente haja e sinta a consciência pesada para que a gente possa realizar algo que é útil para o nosso grupo e útil também para nós mesmos. A consciência leve e a consciência pesada estão, na realidade, associadas à nossa necessidade premente, fundamental, primordial, essencial, de pertencermos ao nosso grupo. De forma que, se nós atuamos da maneira como o nosso grupo pensa e da maneira como o nosso grupo prescreve, nós mantemos o nosso pertencimento e, em consequência, a nossa segurança. Quem é que quer ficar abandonado no meio da rua? Nós queremos um grupo, né? Inclusive, essa é uma grande lição do isolamento. E se eu faço e ajo de encontro ao que o meu grupo prega, ao que o meu grupo sugere, ao que o meu grupo mantém como um valor de tradição, eu estou sujeito a perder o meu lugar no grupo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu talvez com os nossos avós, com os nossos pais, e que de uma forma bem sucinta ainda pode acontecer hoje. Mulheres que se veem obrigadas a casar com homens por quem elas não são apaixonadas, apenas porque os pais acham que é o certo de se fazer, né? No passado, há 100 anos atrás, não sei quantos anos atrás, isso era uma regra, né? Adolescentes que se casavam com pessoas mais velhas. Hoje isso acontece de forma sucinta, então você escolha bem seu marido, escolha bem a sua esposa para que seus pais não te olhem de forma torta, né? Ou escolha bem a sua profissão para que para que as pessoas, né, que cuidaram de você não fiquem tristes com você, né? Então muitas vezes a gente nega a nossa verdade, a nossa realidade para a gente se manter no nosso grupo. Isso tem a ver com escolhas, como profissão, como relacionamentos afetivos, e também tem a ver com a maneira como nós lidamos com as questões que vão surgindo na nossa vida e as escolhas que nós fazemos, né? Então, se eu defendo hoje A ou B, eu pago o preço de perder pessoas, né, do meu convívio que discordam de mim e que me veem com o olho torto por causa disso, e ao mesmo tempo garanto que as pessoas me apoiem, né? Então a gente vive muito dentro dessa dinâmica aí, do que o outro pensa de nós, do que o grupo precisa, do que nós precisamos fazer para continuar pertencendo ao nosso grupo. E aí eu lanço para vocês uma pergunta, que talvez, eu gosto muito dessas perguntas, né, sem resposta, porque não existe uma resposta certa para essas perguntas. Se eu desse uma resposta certa, eu estaria contradizendo tudo que eu estou dizendo aqui para vocês. A intenção não é essa. Por isso, eu lancei 2 textos essa semana em que eu faço perguntas e afirmações. São como mantras que nos ajudam nesse momento como recursos. Então, a pergunta que eu faço para vocês espero que ela ecoe no seu coração: é possível para mim pertencer ao meu grupo e ainda assim ser diferente? Eu vou repetir. É possível para mim pertencer ao meu grupo e ainda assim ser diferente? E eu amplio essa pergunta para algo mais. É possível para mim pertencer a diferentes grupos e ainda assim conservar algo real e verdadeiro dentro de mim? Porque quando eu passo a pertencer a diferentes grupos, eu passo a ter que lidar com pessoas que pensam, muitas vezes de forma diametralmente oposta à minha, ou que têm hábitos que são completamente estranhos aos meus próprios hábitos, né? E talvez por causa da força que existe dentro de nós,
de pertencer ao nosso grupo, a gente se sinta tentado ao nos aproximar de grupos que pensam muito diferente de nós ou que têm hábitos muito diferentes dos nossos, a negar-lhes o direito de ser como são, né? Como se aquilo que nos aparece, que aparece diante de nós nesses momentos, nos hábitos e nas opiniões dessas pessoas, fossem de alguma forma pôr em risco a nossa própria integridade, né? Então a gente se afasta, a gente nega, a gente exclui, a gente xinga tudo que é diferente do que é nosso para nos proteger. Então eu repito a pergunta, as perguntas: é possível ser eu mesmo e pertencer ao meu grupo, né? É possível pertencer a diferentes grupos e permitir que dentro de mim algo se conserve, né? Então é por aí. Essa é a pergunta e a gente pode encontrar aí a nossa resposta, né? Mas tem algo sobre os grupos e sobre limites, tá? Para a gente já ir caminhando aqui para olhar suas perguntas. Eu estou vendo aí que está rolando comentários. Só para não perder a linha de pensamento. Então a minha dica, né, a minha sugestão, que parte da minha experiência, que é assim, gente, não é uma experiência terminada não. Eu estou vivendo como vocês, todos esses sentimentos. Às vezes me dá raiva, às vezes me dá tristeza, às vezes me dá alegria, às vezes eu sinto um conforto, às vezes eu me encho de esperança, às vezes eu me toco profundamente com a solidariedade que está surgindo a partir disso tudo. Às vezes eu me sinto feliz de ter um propósito de vida tão firme dentro de mim, que me põe em contato com vocês e que me permite manter o vínculo e a conexão. Então, esse é um processo para todos nós, né? Então eu quero compartilhar com vocês isso, que tudo que eu trago aqui para vocês, no fundo, no fundo, no fundo, são grandes exercícios que eu estou fazendo comigo mesmo, tá? Eu não estou colocando nada aqui como uma receita infalível que me salvou, não. Estou colocando como um caminho que eu tenho percorrido e que tem me ajudado, né? Mas é apenas um caminho, não cheguei a um fim ainda, né? Estou caminhando junto com vocês e vamos juntos. Então, o que eu dizia era a minha sugestão, né? Então, quando você se aproxima de alguém que pensa diferente de você, você precisa ter a ciência, nós precisamos ter a ciência de que as nossas cercas, elas precisam estar bem visíveis, né? A imagem da cerca, coloque no seu coração a imagem de uma cerquinha baixa, pintadinha de branco, de madeira, né? Inclusive uma cerca convidativa, né? Não aquela cerca de arame farpado, ou muros com vidro, ou cerca elétrica, não é nada disso que eu estou falando, mas precisamos ter a nossa cerca, né? E vamos reforçá-la se necessário, mas a princípio cheguemos na relação com o outro, somente as pessoas que pensam diferente de nós, trazendo minha máquina de lavar, fazendo barulho, trazendo essa noção de limite, né? Isso é meu, isso é seu, não passe desse limite que eu não permito, ok? Eu vou pro quarto porque aqui vai fazer barulho. Então, é isso aí. A gente continua. Isso é fundamental para que a gente possa caminhar para termos bons relacionamentos, né? Então eu costumo dizer assim: não espere que as pessoas elas reconheçam os seus limites se você não sabe quais são eles, né? Então a gente precisa ter essa cerca. Então concordar com o outro não significa dizer que ele pode me invadir, que ele pode fazer o que ele quiser comigo, que eu vou concordar e baixar a cabeça para tudo que ele diz. Não, 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 não mesmo. Concordar com o outro significa apenas dar a essa pessoa o direito de ter a experiência dela, direito de arcar com as consequências do que ela faz e do que ela diz, né? Inclusive com o coração aberto, né? Dizer assim, arque com as consequências de forma raivosa, achando que as consequências vão ser ruins, porque isso é um julgamento. Eu não sei, as consequências para ela podem ser as melhores, né? Para a vida dela e para o que ela precisa. Então, você tem que deixar realmente com o outro o que é do outro e comigo o que é meu. Existe uma frase que diz assim: eu sou eu, você é você, né? Então, a gente consegue viver dentro desse limite. Então, eu mantenho essa cerca, a atenção a essa cerca. Precisando, eu posso aumentá-la, colocar até os arames farpados, porque eu preciso me defender, né? Eu tenho o direito de me defender,
né? Mas eu não vou atacar antes que isso aconteça, né? Não vou viver a minha vida dentro de um clima em que eu preciso atacar o tempo todo as pessoas, né? Para só depois me defender como vítima. Então eu fico em um lugar de paz, de respeito, né? Agora, se elas invadirem o meu espaço, eu preciso reagir, né? Isso é, isso é claro na vida. Nós precisamos desenvolver tanto a capacidade de nos vincularmos, quanto também a crença e a confiança no vínculo, quanto também a capacidade de sermos agressivos e de renunciarmos ao que nos fere, ao que fere a nossa dignidade, né? E sem o medo de que ao expressar a minha agressividade saudável, em que eu estabeleço limites, o outro vai se desvincular de mim, né? Então essa pergunta, isso ecoa mais uma vez. É possível pertencer ao meu grupo e ainda assim ser eu mesmo? Ou seja, expressar o meu desejo, a minha agressividade, a minha força, o meu não, né? É possível fazer isso? Isso custa um preço. É possível e eu tenho que arcar com as consequências dessa possibilidade. Então, às vezes as pessoas vão se afastar quando eu digo para elas que esse é o limite. Ou as pessoas talvez percebam e se aproximem agora de uma outra forma, de uma forma mais profunda, mais respeitosa, né? Em que agora talvez não estejamos mais tão próximos, mas temos uma distância que é saudável e que permite que o relacionamento possa novamente florescer, porque cada um ficou no seu lugar, o respeito foi mantido e a dignidade de cada um foi vista. Então isso permite que muitas vezes o limite permite que a gente se aproxime do outro em segurança. Às vezes a gente acha que a cerca é algo que separa, é algo que isola, é algo que exclui. Muitas vezes é a cerca que permite a aproximação, né? Se eu não respeito as cercas, a aproximação me causa uma sensação de ameaça. E já sabemos que sensação de ameaça significa que o nosso sistema nervoso vai lutar, fugir ou paralisar. E a gente não quer isso, a gente quer segurança. Então as cercas existem para isso, tá bom? Gente, estou vendo aqui vários comentários, estou adorando. Eu vou subir e descer aqui tentando responder para vocês, tá bom? Alguém perguntou o tema, eu acho que isso já foi visto, né? Deixa eu ver aqui. Tem pessoas que estão solicitando para participar. Tão mesmo, porque às vezes a gente aperta esse botãozinho aí errado, né? Se tiverem, insistam aí, mandam uma mensagem que eu chamo você. Olá, tia Isaura! Esse é meu amigo Léo Costa, olá. Vamos lá. Seja bem-vinda, Isaura. Massa, obrigado. Obrigado, Deja, aí, por chamar o pessoal. Sim, Tati, eu acho que a gente já falou, né, desse preço, tem um preço mesmo. Aprendemos na família. Léo, isso me deixa triste. O que exatamente, Ana? Eu perdi um pouco o momento aí. Ah, tá. Mensagem errada, tá bom. Deja fala, é possível, é um exercício diário consigo mesmo. Desde que tive contato com a educação sistêmica, isso foi ficando mais compreensivo a partir do momento que vou compreendendo que tudo é como é. É verdade, né? Deixa ser um exercício. Todos os dias a gente faz isso um pouquinho. E esse movimento que está acontecendo hoje no mundo é um momento precioso de aprendizagem. Essa pergunta veio em momento oportuno. Maravilha, Rita. Obrigado, Tatiana. Acalenta meu coração também poder estar aqui com vocês. Deixa fala, não compreender o outro é acreditar que o outro não possa me compreender. Exato. É interessante, né? Essa é uma aprendizagem muito profunda também. É, a forma como nós nos tratamos é muito igual, né? É uma boa referência para compreendermos a forma como nós tratamos o outro. Se eu, se a mim foi negado na minha infância, negada a compreensão, né? Se me foi negado o direito de ser visto, de ser compreendido, de ser acolhido, mesmo quando eu expressasse a minha agressividade, eu não pude desenvolver dentro
né, na minha formação, né, na formação do meu ego, na formação de quem eu sou, da minha identidade, a possibilidade também de acolher o outro. Se eu não tive isso, eu não consigo oferecer. Né? E isso é bem profundo. Isso às vezes vem lá do útero da nossa mãe. Né? Eu falei isso na outra live. Se a nossa mãe pensou durante um tempo em nos abortar, por exemplo, ou se eles desejavam ter um menino e veio uma menina, ou se até durante a gravidez foi descoberta alguma anomalia e eles passaram pelo processo, né, natural de todo ser humano de negar, de rejeitar e talvez de depois aceitar. Isso fica impresso em nós como uma marca que fica para a vida toda se a gente não olhar para isso. Né? A sensação de ter sido excluído. Então, quando eu vejo alguém pensar diferente de mim, eu tenho um espaço e eu tenho a possibilidade de descarregar essa raiva que eu senti, essa raiva incompreendida que eu senti pela negação de, do meu direito de ser quem eu sou, e aí eu vou, de forma insana, louca, despejar isso no outro. Né? Todo agressor foi uma vítima. Agora é nossa opção continuarmos vítimas, né? Ou nos tornarmos protagonistas da nossa vida, né? Donos do nosso destino. Né? E precisamos treinar isso. Hoje está sendo um dia mais difícil, mas embora, vamos juntos. Ana Rita, obrigado, Ana Rita. Rosana, ótima essa ideia da cerca. Eu gosto da imagenzinha da cerca. Quando eu falo da cerca, eu me lembro dos seriados americanos, sabe? De subúrbio. Que é aquela cerquinha baixa, que o vizinho pode entrar, oferecer uma torta, mas eles batem na campainha antes, né? Tudo isso. E olha que lá nos Estados Unidos você pode ter uma arma em casa e fuzilar uma pessoa que entra na sua casa. É isso. Eu acho que tudo tem um limite, isso mesmo. Tá bom, obrigado. Ó, Ana Rita, vai fazer falta. Deja fala aqui. Tive uma experiência que precisei dar um limite raivoso e foi libertador. Após isso, houve mais compreensão dos dois lados. Hoje compreendo com mais clareza esse limite. Que bom, Deja. Às vezes a gente precisa mesmo. A raiva, gente, é um sentimento que aprendemos a negar em nós, né? Mas a raiva é o que nos movimenta muitas vezes. A gente precisa reconhecer os sentimentos, todos eles, todos os sentimentos fazem parte. Precisamos ter cuidado como nós os expressamos, né? Às vezes é mais do que necessário que a gente dê um passo atrás, que a gente cuide da nossa raiva até que a gente tenha um estado fisiológico bom o suficiente para a gente ter um diálogo com a pessoa. Isso não é negar a raiva, isso é olhar para ela, dizer que a gente precisa de um tempo, isso é ser autocompassivo, né? Compaixão por nós mesmos, tão importante, né? Opinião diferente não significa algo pessoal. Precisamos aprender a ouvir e respeitar. Isso. Mas sabe, Alice, isso sempre, tudo que eu estou dizendo aqui, o que você diz é muito bom, porque a gente fala assim, não é pessoal. Vejam que essa é a primeira frase que a gente usa como um recurso de força, porque realmente não é pessoal. Mas a gente vai para o pessoal, né? Quando um deputado fala algo na televisão e diz algo terrível, sei lá, um político, e ele diz que ele faz isso em nome da família, é a família dele, né? Ele está pensando nele. Quando ele fala a família dele, ele está falando do grupo dele, dos valores dele, das crenças dele, né? Então, é algo, na realidade, muito pessoal para aquela pessoa, né? Agora, uma coisa importante aqui, que está dentro do meu roteiro, para trazer para você, todos nós estamos inseridos em uma comunidade de destino. Né? Esse é um termo que Bert Hellinger e outros filósofos, eu já ouvi outras pessoas usarem esse termo também. O que é que significa? É que, apesar de termos as nossas escolhas individuais, de podermos fazer tudo isso que eu acabei de falar para vocês agora, de expressarmos a nossa agressividade, de termos os nossos limites, né, de vivermos a nossa individualidade, nós só sobrevivemos se nós pertencermos a um grupo. Ok? Então, existe as demandas individuais e existem também as demandas do grupo. Se eu não sou capaz, ou melhor, se eu não sou capaz de reconhecer que também a decisão que a maioria toma
isso me insere dentro de... Esse é o preço que eu pago para pertencer a esse grupo, eu fico muito frustrado, né? Então, o preço que pagamos, cada um de nós, em cada um dos países, no planeta Terra, inclusive, para estarmos aqui hoje, vivendo essa experiência, é o preço que precisamos pagar por estarmos em grupo. Então, as pessoas pensam diferente de nós, escolhem para estar em cargos de liderança pessoas que às vezes a gente não concorda, né? E pagamos um preço pela escolha de todos. E agora, com o coronavírus, todos vão ter que lidar com as consequências. Todos. Uns menos, outros mais. Porque ainda bem que existe esse âmbito do individual em que, por exemplo, se eu decido ficar em casa hoje, eu estou impedindo que, sei lá, que a contaminação ocorra e estou impedindo que o vírus vá aos poucos se dissipando. Se eu decido sair sem proteção, ou se eu vou e decido, sei lá, formar um grupo no meio da praça, eu estou não só pondo a minha vida em risco agora, mas também colocando o grupo em risco, né? Então agora, hoje, porque antes, se você jogava lixo no chão, né, você até se safava ali naqueles próximos meses, né? A não ser quando aí em alguns bairros aqui de Salvador você joga lixo no chão, aí a chuva cai e inunda a sua casa, né? Em outros bairros você joga lixo no chão e isso não acontece com vocês. O que eu estou dizendo a vocês que agora não tem para onde fugir, né? Se as pessoas forem para a rua e elas se contaminarem, elas voltam para suas casas, contaminam as pessoas, por mais que elas tenham o melhor plano de saúde, que vai atender aqui em Salvador, sei lá, no Hospital Aliança, no melhor hospital, vai ter uma hora que essa infecção ela vai chegar a tantas pessoas que não vai ter leito mais para ninguém, né? Então essa é a grande lição desse momento. O eu e o nós convivendo de forma harmoniosa e a gente aprendendo a lidar com as decisões individuais que afetam o grupo e as decisões do grupo que afetam o individual. Foi isso que aconteceu, Léo. Após esse limite floresceu. Isso. Exato, tem que ter disposição para isso. Vamos lá. Prazer, Léo, sou tia de Deja. Olá, querida. Massa. Vamos ver aqui se tem perguntas. Tô adorando, tia Isaura, a sua participação. Espero que você ainda esteja aí. Isso é muito forte, é verdade. Todo agressor foi uma vítima. E vamos aprendendo, Tati fala, Tatiana Bastos 21, e vamos aprendendo e cuidando das nossas cercas. Adorei essa ideia da cerca. Ulisses, diga primo. O que não podemos ser é raivosos, exatamente. Eu acho que é a diferença, né? Ter raiva e ser raivoso. Me parece que quando eu falo assim, ela é uma pessoa raivosa, eu estou querendo dizer que a raiva está constantemente presente ali e não está podendo ser vista, não está podendo ser acolhida, né? Não está podendo ser percebida. Bom dia, Isabel. Eu estou vivendo isso, Léo. Seus vídeos me ensinam todo dia. Que bom, Iane, né? Iane Elite. Iogal, Vanessa, lá. Deixa aqui falando com Ulisses, não podemos, como o Léo falou, é melhor olhar para ela e voltar depois. A raiva não é sinônimo de agressividade. Posso expressá-la simplesmente apontando meu limite, dizendo um belo não, exatamente. Aqui do nosso ponto de vista aqui, tá? Deixa até para ampliar, né? Como a gente está aqui no momento de troca. Quando eu falo agressividade, né? E eu aprendi isso recentemente, estou mais compartilhando com vocês. Existe uma agressividade que é saudável. É essa agressividade do limite. A cerquinha que você bota ao redor da sua casa é uma forma saudável de sermos agressivos, né? Ou seja, de expressarmos a nossa autonomia, expressarmos os nossos jeitos, né? E eu posso expressar essa agressividade de uma forma amorosa e inclusiva, tá? E é isso mesmo. A raiva não é uma agressividade não saudável, né? Expressar a raiva é absolutamente saudável. Podemos fazer isso. Agora, eu não aconselho que você expresse a sua raiva, por exemplo, num post no Facebook, né? Porque se você fizer isso, você não tem contexto, você não está vendo a pessoa, você não sabe quem é que vai ler aquilo ali, em que contexto, né? Então, eu acho que a gente também precisa ser
sensato nessas horas, né? Eu não posso expressar a minha agressividade a qualquer custo, né? Porque eu tenho o direito de me expressar, né? Isso é só uma sugestão, tá? Muita gente faz e precisa fazer isso. Mas o que eu quero, junto com vocês, pensar nessa hora é que isso tem um preço caro, né? Quando eu expresso essa agressividade, esse meu direito de me expressar, num meio que não é adequado, eu estou me colocando à prova, sabe o que, gente? Algo muito importante nesse momento, que é a minha imunidade. Né? Porque vai aparecer alguém ali que vai captar essa raiva e vai responder à altura. E se eu permitir, eu vou responder também à altura e vou colocando mais lenha na fogueira. E quando eu perceber, eu tô, o meu corpo físico começa a sentir, o meu sistema nervoso começa a sentir e eu posso adoecer, né? Não de coronavírus necessariamente, mas perder a minha imunidade e ficar mais vulnerável, ficar mais exposto, né? Então, sei lá, se um amigo publicou algo que fez você pensar e você sente que você precisa debater o assunto, precisa expressar a sua opinião, ou você se sentiu ofendido, se essa pessoa é sua amiga, né? E eu acho legal que seja, você bate o fio, conversa com ela, chama privado, respira um pouquinho, né? Usa estratégias, mas não vá para o embate com a sua fisiologia no modo luta, no modo embate, né? É só um pouco de sensatez nesse momento, né? Aí, quanto mais nós pudermos ser imunes, falando de imunidade, a imunidade de cada um de nós constrói um campo de imunidade para o lugar onde vivemos, enfim, para o planeta, né? Quanto mais pessoas saudáveis, né, estiverem juntas nesse processo, né, em comunhão com, com um estilo de vida que está clamando para ser adotado hoje, né? Vejam quantas pessoas estão fazendo exercício físico em casa. Olha que coisa incrível. Quantos pais e quantas mães estão podendo reencontrar seus filhos, sendo obrigados a lidar com as dificuldades que existem nesse relacionamento, sem agora que culpar a escola, sem ter que, né? E agora eles estão tendo que viver isso. E nós estamos aqui para apoiá-los. Inclusive amanhã, sexta-feira, vai ter uma live. Amanhã é sexta, né? Uma live sobre esse tema no Instagram de uma pessoa lá de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Então, tá aqui no meu stories, o endereço lá, não deixem de assistir. Acho que vai ser às 19 horas. Eu vou falar sobre pais e filhos durante esse período de isolamento social. Então é uma bela oportunidade para a gente crescer, né? Vamos aproveitar. Sempre neguei a raiva porque vi ela como violência. Hoje compreendo que é uma força que move. Isso mesmo, Deja. By Prihossi. É isso, né? Desnecessário. A pessoa que joga sua raiva ali acaba atingindo pessoas que estão buscando o contrário. É verdade. Paulo, Raimundo, ô Paulo, tudo bom? O caminho então é a harmonia no que se quer, se ou quer se sobrepor ao outro. O caminho então é a harmonia no que se quer se sobrepor ao outro. Não sei se eu entendi bem sua frase, Paulo. Pois se você puder me explicar, tá? Sensatez, um caminho dentre várias para lidar e entender é isso aí, é isso aí. Acho que é isso que você quis dizer lá em cima. Às vezes a gente digita rápido e não vê, né? Gente, alguém quer entrar? Fazer uma pergunta? Acho que eu já vou encerrando. Era para ser uma live curta e olha aí há quantos minutos a gente está aqui nesse bate-papo, que eu adoro. É isso. Então, eu acho que é isso então. Beijo para vocês. Eu vou baixar esse vídeo. Ele fica disponível aqui durante 24 horas no Instagram e eu vou baixá-lo para que a gente possa ter ele disponível sempre lá no YouTube, tá bom? No nosso canal no YouTube. Se você assistiu e gostou, você pode convidar outras pessoas. Em breve
podem achar esse link aí lá no Facebook, né? No Instituto Alegria. Me sigam lá, o meu perfil Léo Costa, tá? Lá vocês também, aqui no próprio IGTV, né? A gente tem muito vídeo publicado, gente, sobre conflitos, sobre esses temas todos que eu falei hoje, videozinhos curtos, de 5 minutos. Se vocês estão com tempo e disponibilidade, gostaram dessa transmissão, assistam, são bem legais, compartilhem. Né? Eu vou começar a recompartilhar agora para ir dando conteúdos para vocês. No nosso YouTube também, Instituto Alegria, busca lá. A gente tem muito vídeo, tem um curso chamado Caminhando de Volta para Si Mesmo, que é um curso em 7 episódios, está livre lá para todo mundo. Tem lá no Facebook, no YouTube também 10 posturas essenciais sistêmicas para os professores na educação, né? Olha lá, assiste, estuda. Olá, Cris! Aqui a gente, Cris Marquezine acabou de entrar. Eu estava falando aqui, Cris, que a gente vai ter uma live na sexta-feira, né? Juntos, amanhã, no seu perfil. O pessoal vai estar lá com certeza, tá? A gente já está encerrando a live. Quem chegou agora, esse vídeo vai estar disponível em vários lugares. Patrícia Ramos, lá. Já estamos aqui com o tempo esgotando. Foi um ótimo papo. O bom é que quem está chegando agora pode ainda assistir, tá? Vai estar disponível durante 24 horas aqui e também lá depois no YouTube. Que bom que vocês estão chegando. Falamos hoje aqui sobre imagens internas, conflitos, olhar para a solução, falamos sobre pertencimento, falamos sobre estar no meu grupo e poder ser eu mesmo, falamos sobre agressividade e vinculação. O que mais, gente? Falamos sobre imagens internas. Olá, Gi, tudo bom? Parabéns! Foi muito legal. E aí a gente continua esse papo aí, tá bom? Se vocês, eu tô disponível para a gente estar sempre por aqui. Então, se vocês quiserem, em algum momento, mandar um texto que vocês leram, que tem a ver com esses temas que a gente está falando, e quiser que a gente comenta. Assim, terminando aqui, eu vou dar um print e vou colocar para vocês o texto de Bert Hellinger, tá bom? Que eu li no início, que, gente, para quem chegou agora, no início eu li um texto de Hellinger que nos inspirou ao bate-papo de hoje. Eu gosto dessa ideia, de pegar o texto e conversar um pouco sobre ele, ampliar, ouvir a pergunta de vocês, as perguntas, enfim, se engajar aqui com vocês. Foi muito massa, tá? E aí, se vocês quiserem dar sugestões de temas, se leram alguma coisa, vai mandando aí, tá bom? Pra gente ir criando esse vínculo. Um beijo para vocês, se cuidem e fiquem em casa.